Hoje nós vamos falar do pagamento com subrogação. Bom, nosso primeiro ponto, significado. Subrogação vem do latim subrogatio. Subrogatio, substituir, é a substituição então aí de pessoas ou coisas, ok? Vamos lá, ponto 2 então, para um conceito, entendendo que pagamento com subrogação é porque vai haver substituição de alguém. No nosso caso aqui, vai ser do credor, sujeito ativo da relação obrigacional. Então, conceito, ponto 2, ocorre o pagamento com subrogação quando um terceiro paga a dívida do devedor, sendo-lhe transferido os direitos e garantias que o credor anterior possuía. Então, no pagamento com subrogação, uma terceira pessoa, alguém estranho à relação obrigacional, realiza o pagamento para o credor e assume a sua posição contratual com todos os direitos, garantias, privilégios, ações que ele possuía nessa relação obrigacional, tá? A relação é extinta em relação a ele. Vamos ver os efeitos, ponto 3, efeitos aí do pagamento com subrogação. O primeiro efeito é o efeito liberatório, que é a extinção da obrigação para o credor anterior. Então, com relação a ele, a obrigação está extinta. O efeito 2, efeito translativo, é a transferência de todo o crédito, com todas as consequências, para o novo credor. Tá legal? Vou aproveitar então já para fazer duas observações. A primeira observação é: não confundam a pagamento com subrogação com cessão de crédito. Embora eles pareçam muito e o código até remeta em determinadas situações à cessão de crédito, o pagamento com subrogação à cessão de crédito, são institutos diferentes. Na cessão de crédito não tem pagamento. No pagamento com subrogação, obviamente, tem. Já a segunda observação seria com relação à novação. Também, embora um pouco parecido, vocês não podem confundir aí pagamento com subrogação com novação, que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. Na subrogação, extingue-se uma obrigação e cria-se uma obrigação nova. O que não acontece, a obrigação é a mesma no pagamento com subrogação, tá? E na novação tem que haver o animus novandi, que é a intenção de novar, de realizar a novação, tá? Cuidado aí com isso. O nosso ponto 4 seria a subrogação legal. Subrogação legal é uma das espécies de pagamento com subrogação. Nesse caso, a lei determina que haja a subrogação. A subrogação é automática, independe aqui da vontade das partes. Eu peço que vocês deem uma lida no artigo 346. Nós vamos começar com o inciso 1 e lá tem a primeira situação de subrogação prevista na lei. Então, o credor que paga a dívida do devedor comum. Então, o pagamento da dívida pelo devedor comum acarreta na subrogação. Então, se você tem um devedor que tem credores diferentes, ele tem mais de um credor, deve para mais de uma pessoa, o credor que realiza aí o pagamento, ele subroga no lugar do outro credor. Então, você vai me perguntar, mas e o interesse? Onde há interesse nisso? O interesse é que imagina que o credor ele não tem garantia nenhuma e ele está com medo de não receber seu crédito. Ele vai lá, realiza o pagamento ao credor que, por exemplo, tem uma garantia ou uma preferência no recebimento do crédito. Então, ele assume a posição contratual desse credor, assumindo inclusive as suas garantias. Tá legal? O segundo inciso, nós vamos dividir em duas partes, tá? O adquirente do imóvel hipotecado que paga a dívida ao credor hipotecário. Então, veja só, aqui o adquirente com medo de perder o seu imóvel por conta da hipoteca, e vocês vão estudar a hipoteca um pouquinho mais à frente, realiza o pagamento ao credor hipotecário. Então, ele vai assumir aí a sua posição contratual, a sua posição de sujeito ativo na relação obrigacional. E no segundo caso, o terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel. Então, aqui não é o adquirente do imóvel, é alguém que tem um direito, por exemplo, possessório sobre o imóvel. Vamos imaginar um inquilino que realiza o pagamento justamente para não ser privado aí não acarretar, por exemplo, a extinção da locação. Então, ele se subroga, ele assume a posição contratual do credor hipotecário. Legal? Vamos lá, o inciso 3. Terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado no todo em parte. Ora,
O terceiro interessado, nós já vimos, artigo 304, o interesse tem que ser jurídico. Se ele realizar o pagamento, ele se subroga, ele substitui o credor anterior. Ok? Lembrando que o interesse deve ser, jurídico. Vamos aqui para a segunda espécie, que é o pagamento com subrogação convencional. Tá? Subrogação convencional, como o próprio nome deixa claro para vocês, a subrogação aqui decorre da vontade das partes. Então, um terceiro sempre tem a figura do terceiro. Esse terceiro entre credor ou com o devedor, e em razão desse negócio ele assume a sua posição contratual. Temos um problema técnico, depois eu explico para vocês pessoalmente, peço desculpa. Estamos falando da subrogação convencional, ou seja, ela vai decorrer da vontade das partes. Vai haver um negócio jurídico entre o terceiro, sempre um terceiro, com o credor ou com o devedor. Vamos lá, artigo 347, inciso 1. Quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os direitos. Tá? Então aqui, lembrando que não precisa, não é uma das hipóteses da subrogação convencional, legal, porque ali não precisa de negócio. Então aqui há um pagamento, o credor recebe do terceiro e nesse ele todos os direitos e garantias. Tá bom? No segundo inciso, que eu acho interessante, que talvez vocês não pensassem nisso, mas quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante subrogado nos direitos do credor satisfeito. Então aqui não há participação do credor. Há um negócio entre o devedor e o terceiro, tá? E nesse caso o terceiro empresta o dinheiro para que o próprio devedor realize o pagamento, ele faz o pagamento e esse terceiro, então em decorrência desse negócio jurídico, assume a posição contratual, a obrigação é a mesma, mas assume a posição contratual do credor anterior, tá? Com os mesmos privilégios, garantias, ações que ele tinha. Efeitos jurídicos eu peço que a gente veja o 349, mas lógico que o principal efeito é a transferência de todos os direitos, garantias, privilégios e ações que o credor anterior possuía. Um novo credor também continua tendo. Tá? Olha lá, a subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios, garantias do primitivo em relação à dívida contra o devedor principal e os fiadores. Legal? Por fim, subrogação parcial, nela há um desembolso parcial, o pagamento é parcial, por isso que a subrogação é parcial. Então eu peço que vocês deem uma lida no artigo 350 e 351, mas a subrogação vai estar limitada ao valor desembolsado. Tá? Então, se houve parte do pagamento, a subrogação se limita a parte que houve a extinção. E interessante aqui no 351 que ele permite que um terceiro ele ingresse e concorra junto com o credor com relação ao crédito. Então, se a dívida era de 100 e houve pagamento de 50, nós teremos dois credores aqui de 50. Tá bom? E a crítica da doutrina é que, segundo o artigo 350 e 351, o credor credor novo, ele não teria privilégio. Quem teria o privilégio nessa relação seria o credor anterior sobre esse credor novo. Então, não tendo saldo para pagar todo mundo, por exemplo, os 100, somente o credor anterior receberá toda a dívida e o outro não receberia nada. Não haverá esse valor não será repartido entre eles na proporção possível para cada um. Há uma crítica porque no direito estrangeiro, principalmente no italiano, eles resolvem de forma diferente. Nesse caso os dois receberiam, mas aqui no direito brasileiro o que tem se entendido é que há uma preferência do credor anterior sobre o novo credor, no caso aqui do pagamento com subrogação, pagamento lógico parcial. Tá legal? É isso que eu tinha para falar sobre pagamento com subrogação. Obrigado